Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área. Bora lá resolver mais uma maratona, mais uma prova aqui pra vocês. E a prova de hoje é a prova da Unicamp 2013. Uma prova bem bacana, 12 questões, todas resolvidas no detalhe aqui pra você. Assim você se prepara para o vestibular da melhor forma possível, estudando através de resoluções. E aqui no canal você encontra as principais resoluções dos vestibulares do estado de São Paulo e também do Enem. Então, se você está se preparando para o vestibular, cara, e ainda não encontrou um canal que vai te ajudar, é esse aqui. Então vem comigo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, ative as notificações, fique por dentro de outras resoluções e de muita coisa. Final do ano a gente tem live, final do ano a gente tem revisão, isto é, só vai potencializar o seu estudo. Então, bora lá começar a resolução da primeiríssima questão, que é a questão 37, aqui na ordem, é claro, da Unicamp. Ele fala o seguinte, ó: a figura abaixo mostra a precipitação pluviométrica em milímetros por dia durante o último verão em Campinas. Se a precipitação ultrapassar 30 milímetros por dia, há um determinado risco de alagamento na região. De acordo com o gráfico, quantos dias Campinas teve, este risco de alagamento? Ele deu aqui a fonte, tá bonitão. Então vamos lá. A ideia é o seguinte, pessoal. A gente tem que pensar que se ultrapassar este número, há um determinado risco. E para ter risco, então tem que ter ultrapassado esse número. Vamos ver, ó. Pensa aqui comigo, ó. Se você pegar o 26,2, o 33,7, o 30 tá mais ou menos aqui na metade. Então a ideia do exercício era justamente você fazer o seguinte, ó. Passa uma linha aqui, ó. Passa uma linha aqui e vê quantos dias o gráfico atingiu. Então, por exemplo, aqui, ó. O gráfico foi atingido em 1, 2, 3, 4. Então significa que a prefeitura, recebeu notificação, teve 4 dias aí de possível risco de alagamento. Então a alternativa correta é a alternativa B. Questão bem tranquilinha aqui para a gente começar, para a gente ficar felizão. E bora lá para as próximas questões. Olha só, vem comigo. Vamos lá para a questão 38. A questão 38, pessoal, já é uma questão bacana, uma questão de porcentagem. Ele fala o seguinte, ó: para repor o teor de sódio no corpo humano, o indivíduo deve ingerir aproximadamente 500 mg de sódio por dia. Ok. Considere que determinado refrigerante de 350 ml contém 35 mg de sódio. Ingerindo-se 1,5 litro, ou seja, 1.500 ml desse refrigerante em um dia, qual é a porcentagem de sódio consumida em relação às necessidades diárias? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma regrinha de 3 para determinar quantos miligramas de sódio tem em 1.500 ml e depois a gente vê quanto que isso corresponde à média aqui, ao valor aproximado diário. Então, a primeira coisa a gente pode pensar o seguinte, ó: 35 miligramas está para 350, assim como x miligramas está para quem? 1.500. O que eu estou fazendo aqui? O que é o meu x? O meu x é a quantidade de miligramas de sódio que tem em 1.500 ml. Então, se você for ver aqui, olha só que interessante. Ó, vem comigo aqui, ó. 35, 350, cara, o 35 é um décimo disso. Então, isso aqui a gente tem 1 sobre 10 igual a x sobre quanto? Sobre 1.500. Aqui ficou bonito, por quê? Esse carinha aqui, ele pode cancelar. Então, esse aqui a gente vai multiplicar em cruz. Então, vai ficar o quê? Que x igual a 150. 150 o quê? Miligramas. Então, a quantidade de sódio em 1.500 ml é de 150 miligramas. Aqui a ideia, você também pode perceber, que se você for ver, ó, 35 miligramas em 350. Então, é um décimo disso. Aqui é a ideia. Então, se eu tenho 1.500 ml, um décimo disso corresponde à quantidade de sódio, que deu 150. E ele quer saber qual é a porcentagem disso em relação à quantidade diária. Então, basta você fazer 150 dividido por quanto? Dividido por 500. A gente não pode esquecer que porcentagem é parte sobre um todo também, porque é uma fração. Então, 150 sobre 500, posso mandar embora aqui. Então, a gente vai ficar com 15 sobre 50. Porcentagem, como se trata de uma divisão por 100, aqui é interessante multiplicar por 2. Olha que bonito. 15 vezes 2 vai dar 30. 50 vezes 2 vai dar 100. Multipliquei por 2 porque assim o denominador fica 100. Então, você vai ter 30 por 100, ou seja, 30%. Fechando o rolê. E aí a alternativa correta é a alternativa D, tá bom? Mais uma questãozinha aqui bem bacana. Bora lá para a próxima questão. Vem comigo.
A próxima questão é uma questão de porcentagem também, questão 39, ele fala assim, ó, um automóvel foi anunciado, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor aqui, ó, para a gente trabalhar com mais clareza. Bonito. Um automóvel foi anunciado com um financiamento taxa zero por R$ 24 mil, que poderiam ser pagos em 12 parcelas iguais e sem entrada. Para efetivar a compra parcelada, no entanto, o consumidor precisaria pagar R$ 720 para cobrir despesas do cadastro. Dessa forma, em relação ao valor anunciado, o comprador pagará um acréscimo de quanto? Então vamos lá. Então, o valor anunciado, um automóvel foi anunciado por 24 mil. E o cara vai pagar uma taxa de R$ 720. E ele está perguntando qual é a porcentagem de 720 em relação a 24 mil. Mais uma vez, parte sobre um todo. Então basta a gente fazer 720 dividido por quanto? Por 24 mil. 24 mil. Posso mandar esse zerinho embora. Então, aqui a gente vai ficar com 72, dividido por quanto? Dividido por 24 mil. 24 mil, pessoal, é 2.400 agora, perdão. 2.400 é a mesma coisa que 24 vezes 100. Ok. Olha só que interessante. O 72, cara, adivinha, dá para dividir ele por 24 e dá 3. 72 dividido por 24 é exatamente igual a 3. Então, esse carinha aqui, ó, esse cara junto com esse, estou simplificando. Então, vai ficar 3 sobre 100. Opa, 3 sobre 100, adivinha? 3%. Então, significa que, né, dessa forma, em relação ao valor anunciado, o comprador pagará um acréscimo do quê? De 3%. Então, a letra B, né, entre 2,5 e 3,5. Essa é a alternativa correta. Maravilha, né? Vamos lá, mais uma questão aqui, ó. Não me abandonem. Questão 40, pessoal. Uma questão aqui também de trigonometria no triângulo retângulo. Ele fala o seguinte, ó. Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15 graus. A 3,8 quilômetros da cabeceira da pista existe um morro íngreme. A figura abaixo ilustra a decolagem fora de escala. Ok, tá aqui bonito. Podemos concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura a partir da sua base de quanto? Então a ideia é o seguinte, ó. A partir da base, a base do avião está aqui, então ele vem. Aqui está o morro, ó, bem nessa distância. O cara está perguntando isso aqui pra gente, ó, mais ou menos aqui, ó. É isso, ó que bonito. O que ele está querendo que a gente determine? Essa distância aqui, essa altura. Vamos chamar ela de Hzão. Pessoal, ele me deu esse ângulo, ele falou que é um ângulo de 15 graus. O que significa, né? Eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. A relação trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, ele está induzindo a gente a utilizar a tangente de quanto? De 15 graus. Então, tangente de 15 graus é o quê? Cateto oposto, dividido por quem? Pelo cateto adjacente, que é de 3,8. Só que eu quero o H, então esse cara aqui ele pode multiplicar. Então, o H ele vai ser igual a quanto? A 3,8 vezes a tangente de 15 graus. Como ele não foi nada maldoso, observe que nas alternativas ele deixou a tangente de 15 graus como sendo uma expressão aí para a nossa resposta. Isso está lá na alternativa A como sendo a alternativa correta. Olha lá, 3,8 vezes tan de 15 graus. Tan é a fórmula, é a forma de dizer a tangente em inglês. O inglês ele utiliza o tangente, né, a fórmula matemática é tan. No português, a maioria vamos dizer assim, das ferramentas que a gente utiliza para escrever as fórmulas matemáticas aparece TG, mas também pode aparecer tan. A Unicamp usa bastante aqui o tan como sendo a tangente. Beleza? Vamos lá, mais um probleminha aqui, ó. Olha só. Essa questão aqui é uma questão que envolveu um pouquinho de função e também logaritmo. Olha só, o que ele diz para a gente na questão 41. Uma barra cilíndrica é aquecida a uma temperatura de 740 graus Celsius. Em seguida, é exposta a uma corrente de ar a 40 graus. Sabe-se que a temperatura no centro do cilindro varia de acordo com a seguinte função. Então, ele me deu a temperatura no centro. Então, a gente está descobrindo aqui uma fórmula que permite obter a temperatura no centro dessa barra aí. Sendo T o tempo em minutos. T0 a temperatura inicial e Tr a temperatura do ar. Com essa função, concluímos que o tempo requerido para que a temperatura no centro atinja 140 graus Celsius
é dado pela seguinte expressão com log na base 10. Então vamos lá, o que a gente quer? Ele quer saber quanto tempo, ele quer saber depois de quanto tempo, Tzinho, a temperatura no centro fica 140 graus Celsius, onde ela é exatamente essas condições que ele me deu. Significa que a temperatura inicial é de 740, então o meu T0 é 740. 740. Aí, ele disse, né? Vou colocar os Celsius aqui, porque senão você vai achar que é graus mesmo. Aí depois aqui, a temperatura do ar, temperatura que ele vai aqui soprar aqui, vamos dizer assim, isso daqui é de 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. O que a gente vai fazer? Vai pegar todas essas informações e substituir na nossa função, substituir na nossa fórmula. O que vai ficar pra gente? Ó, esse cara aqui é a temperatura que eu quero, no centro, que é de 140. Então, 140, ele é igual, abriu parênteses, o T0 é 740, então vai ficar 740, menos, aqui pessoal, vou usar só o número aqui, ó, deixa eu só apagar esse cara aqui, vamos usar só a parte numérica, depois a gente leva a resposta lá no final. Então, 740 menos 40, que é a temperatura do ar, vezes 10 elevado a menos T sobre 12, então menos T sobre 12, mais a temperatura do ar aqui, que é 40 novamente. Ok. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. Esse 40 passa para cá, 140 menos 40 vai ficar 100, igual. 740 menos 40 vai ficar 700, então 700, vezes 10 elevado a menos T sobre 12. 100 dividido por 700, posso cancelar esses dois arinhos aqui, ó, tá multiplicando ali, ó, então eu posso fazer isso sem medo de ser infeliz. E o 7 vai descer. Então, a gente vai ter 1/7 igual a quanto? Igual a 10 elevado a menos T sobre 12. Cara, a gente aprende logaritmo com uma meta, principalmente no ensino médio. Obter perguntas, né, obter respostas para perguntas que estão no expoente. Ou seja, quando o cara te perguntar algo onde a incógnita está no expoente, é o logaritmo que permite a gente responder isso. Então, o que a gente pode fazer? Aplicar o logaritmo dos dois lados. Eu gosto de fazer assim porque fica mais claro. Qual é o logaritmo que você vai aplicar? O que o exercício te deu na base 10. Eu vou aplicar aqui, ó, log de 1/7 na base 10. Aí eu posso omitir o 10zinho aqui. É igual ao log de 10 elevado a menos T sobre 12, também na base 10. Aqui, pessoal, eu posso utilizar a propriedade do log. O log da divisão é a subtração dos logs. Então, isso aqui a gente vai ficar com log de 1 menos quem? Menos o log de 7 igual. Esse carinha aqui, ó, a gente vai utilizar uma das propriedades, que é a regrinha do tombo. Esse cara vem aqui na frente. Então, o que vai sobrar para mim? Menos T sobre 12 vezes quem? Vezes o log de 10. O log de 10 na base 10. Só que o que acontece? O log de 1 é igual a 0. O log de 10 na base 10, isso aqui é igual a 1. Então, o que sobrou para mim? Menos o log de 7 igual a menos T sobre 12. Esse 12 está dividindo, ele pode passar multiplicando. E menos com menos, ó, então se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, então menos com menos vai ficar mais. Então significa que 12 vezes o log de 7, isso aqui é igual ao meu t. Então, o meu t é essa quantidade de minutos, porque no enunciado ele falou que o tempo é minutos. Então, a gente acabou de encontrar a alternativa correta como sendo a alternativa C. Olha só que bonitinho. 12 vezes o log de 7. Então, uma questão bem importante, questões muito clássicas, essa onde ele te dá um probleminha como esse e você precisa obter o expoente. Uma maneira aí prática de você obter o expoente aplicando o logaritmo na sua expressão, tá bom? Então, pode fazer isso sem problemas nenhum. Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão 42. Essa questão 42 é uma questão de geometria, onde ele aplica um pouquinho aqui a lei dos cossenos na nossa resolução. E a gente também pode utilizar um pouquinho do conceito de semelhança de triângulos ao nosso favor para responder. Ele falou o seguinte, ó, na figura abaixo, ABC e BDE são triângulos isósceles semelhantes de base 2A e A, respectivamente. E o ângulo CAB é um ângulo de 30 graus. Portanto, o comprimento do segmento CE é igual a quanto? Então, vamos lá. O cara quer que a gente determine esse pedacinho aqui. Então, já vou chamar ele de X diretão. Qual que é a ideia aqui? Ó? Sacada desse exercício para ficar ele mais tranquilo para a gente, eu posso pegar esse ponto aqui e descer a altura.
Vou descer essa altura aqui, ó. Por quê? Forma um ângulo de 90 graus. E quando eu tenho um triângulo isósceles e eu desço a altura, cara, adivinha? Eu caio exatamente na metade da base. Então, como a base é 2A, se eu caio na metade, significa que esse cara aqui vale quanto? Vale Azinho. Ok. Posso repetir esse mesmo raciocínio no outro triângulo isósceles. Pego o ponto E aqui, desço, né? Deixa eu descer um pouquinho mais para cá. Desço formando o ângulo de 90 graus. E adivinha o que vai acontecer? Eu vou cair exatamente na metade. Só que aqui a metade vai ser A sobre 2. Legal. Mas qual que é a ideia aqui, então? Ó? A ideia, pessoal, é a gente pensar da seguinte forma. Esse cara aqui, eu consigo encontrar. Por que eu consigo encontrar? Porque ele falou para mim que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 30 graus. Vamos chamar essa medida aqui, por exemplo, de um N. Observe que esse N é a hipotenusa. O A é o cateto adjacente. Hipotenusa e cateto adjacente é o cosseno. Então, eu posso utilizar o cosseno de 30. Então, cosseno de 30 é o quê? Cateto adjacente, que é o Azinho, dividido pela hipotenusa, que é o N. Só que o cosseno de 30, pessoal, ele é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2, isso daqui é igual a A sobre N. Se eu chuchar aqui, o que vai acontecer? 2A, ou até eu vou colocar aqui o N, né? N raiz de 3 é igual a 2A. Como eu quero encontrar o N, significa que o N ele vai ser 2A sobre quem? Sobre raiz de 3. Se você quiser racionalizar aqui, a gente pode racionalizar sem problema nenhum ou pode deixar dessa forma. Qual que é a sacada agora? Esse carinha aqui, se eu chamar ele de M, olha só que interessante. A gente não precisa, porque eu sei que esse ângulo aqui é 30, não preciso aplicar o cosseno. Observe que ele falou no início que o triângulo maiorzão aqui, ele é semelhante ao triângulo menorzinho. E a razão de semelhança é o 2, ou seja, todas as medidas do triângulo maior são iguais ao dobro, né, das medidas do triângulo menor. O que isso significa, Walter? Significa o seguinte, cara. Se eu tenho que o N vale esse cara, o M é a metade, ó. Tudo aqui é metade, ó. Era A e virou A sobre 2. Então, o meu M é exatamente o N dividido por 2. Ou seja, ao invés de ser 2A sobre raiz de 3, vai ficar A sobre raiz de 3. E aí, fechou, né? O que acontece? Eu tenho uma figura mais ou menos assim, ó. Eu tenho essa figura, onde aqui vale A dividido por raiz de 3. Aqui vale 2A dividido por raiz de 3. Aqui é o que eu quero descobrir. E esse ângulo eu sei. Por que eu sei? Aqui é 30. Esse ladinho aqui também vale 30. 30 mais 30 dá 60. Tudo isso aqui, ó, 180 graus. 60 para 180 vale 120. Então, esse cara aqui é 120 graus. Aí, fechou o rolê, né? Porque daqui para frente é só continha. O que a gente vai fazer? Aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos sempre começa na frente do ângulo. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a um lado ao quadrado. Então, 2A sobre raiz de 3 ao quadrado. Por isso que eu não racionalizei, olha só que bonito, porque aqui você vai levar ao quadrado, vai tudo embora. Mais o outro lado ao quadrado, então mais A sobre raiz de 3 ao quadrado, aí menos 2 vezes um lado vezes o outro, ou seja, exatamente esses caras que a gente acabou de utilizar. 2 vezes um lado vezes o outro, vezes, né, aqui o A sobre raiz de 3, vezes quem? O cosseno de 120. O cosseno de 120 graus. Ok, vamos lá, vem comigo, não me abandone. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual. O 2a, na hora que eu elevo ao quadrado, o 2 e o a vão ao quadrado. Então fica 4a quadrado sobre 3 mais a ao quadrado sobre 3. Pessoal, o cosseno de 120 é menos meio. Aqui ficou bom demais, né? Por quê? O que vai acontecer? Ó, 2a vezes a, então, ó, menos meio. Então, menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar um mais aqui. Vou até colocar esse 2 aqui, ó. 2a vezes a dá 2a quadrado. 2a ao quadrado. Dividido. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9, que é 3. Vezes o meio ali do cosseno. Então, eu posso mandar o 2 embora. Posso mandar o 2 embora. Olha o que sobrou para mim. X ao quadrado. Então, vai sobrar x ao quadrado igual 4 mais 1 vai ficar 5. 5a quadrado sobre 3. O 2 foi embora, então sobrou mais 2 ao quadrado sobre 3.
5 mais 2 dá 7, então sobrou 7a ao quadrado sobre 3. Só que eu quero x, então a gente extrai a raiz. E a raiz é mais ou menos, só que como se trata de uma medida aqui, geométrica, então a gente vai pegar só mais 7a ao quadrado sobre 3, cai fora o a, então isso aqui vai ficar a que multiplica 7 terços. E aí, fechou. Essa é a medida do carinha que ele pergunta e a alternativa correta é a alternativa C. Beleza, pessoal? Questão bem bacana, bastante teórica, muita coisa a gente fez aqui. Parece que não, mas a gente fez, olha só, fez bastante coisa aqui para responder a nossa questão. Vamos lá para a próxima questão. Olha só, ele fala o seguinte, né? Essa questão 43 de análise combinatória. Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda se mudar as placas atualmente com 3 letras e 4 algarismos numéricos para 4 letras e 3 algarismos numéricos, como está ilustrado a seguir. A gente sabe que mudou, né? Só não está nessa ordem que ele falou aqui pra gente. Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 até 9. O aumento, cara, a palavra-chave está aqui, ó. O aumento obtido com essa modificação em relação ao número máximo de placas em vigor seria de quanto? Então vamos pensar assim. Em vigor, quantas placas nós temos? A ideia é pensar, cada letra a gente tem 26 possibilidades. Então, aqui na primeira letra a gente tem 26. Para a segunda letra a gente tem 26. Para a terceira letra a gente tem 26. Para o primeiro número a gente tem 10 possibilidades, porque de 0 até 9 são 10 algarismos. Então a gente tem 10 possibilidades. Depois a gente vai ter 10 possibilidades de novo. Depois a gente vai ter 10 possibilidades de novo. Depois a gente vai ter 10 possibilidades de novo. Por que a gente está multiplicando? Porque aqui é o princípio multiplicativo. Todas essas coisas têm que ocorrer em sequência. Então, primeiro eu escolho C, E, é tudo E aqui. Então, a gente vai ter 26 elevado à terceira, vezes 10 elevado à quarta. Isso aqui é em vigor. Depois, pessoal, depois dessa modificação, né? Então, depois, como que fica pra gente? Deixa eu trocar aqui. E a gente vai ter a seguinte. Nós temos agora 4 letras, então vai ficar 26 elevado a 4, usando a mesma linha de raciocínio. E a gente tem 3 algarismos, então vai ficar 10 elevado à terceira. Então significa que o meu aumento, o que a gente pode fazer aumento? Aumento é o quê? O final menos inicial, a gente descobre o aumento. 26 elevado a 4 vezes 10 à terceira, menos o que eu tinha. Aí eu vou descobrir o aumento. 26 elevado à terceira vezes 10 à quarta. Ok, se eu organizar isso aqui, ó, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar o 26 à terceira em evidência, porque ele é um fator comum, 26 à terceira. E eu posso colocar o 10 à terceira em evidência. Se eu colocar eles à evidência, aqui sobra um 26, menos... Aqui, na hora que eu coloquei o 26 à terceira e o 10 à terceira em evidência, vai sobrar um 10zinho. Então, é isso que a gente fez. Isso aqui, no fim das contas, olha o que sobra para mim. 26 à terceira vezes 10 à terceira. 26 menos 10 dá 16. Ok. Então, essa aqui é a quantidade de placas que aumentaram. Então, olha só o que aconteceu. A gente tem aqui uma multiplicação por 16. Então, significa que, para você determinar o aumento, é o aumento em relação ao que tinha. Então, eu posso pegar esse número, que é o 26 à terceira vezes 10 à terceira vezes 16, e eu vou dividir pelo que eu tinha, que é 26 à terceira vezes 10 à quarta. Olha o que vai acontecer. O 26 à terceira vai embora. Aí depois a gente vai ter aqui, ó, o 10 à terceira vai embora, vai sobrar um 10 embaixo. Então sobrou 16 sobre 10. 16 sobre 10 é 1,6. Então o meu aumento corresponde a 1,6. Isto é, menos que o dobro. Isso corresponde à alternativa correta, como sendo a alternativa A. Uma outra maneira de você resolver, sem pensar nessa forma, só que aí a gente tem que tomar cuidado com a resposta final, eu gosto bastante de utilizar isso. Que é a gente pensar o seguinte, eu faço assim, ó, eu pego o final, 26, elevado a 4 vezes 10 à terceira, e divido pelo inicial. 26 elevado à terceira vezes 10 à quarta. O que eu posso fazer? Cancelar o 26 aqui, então vai sobrar um 26 lá em cima. Posso cancelar o 10 à terceira, então vai sobrar um 10 aqui embaixo. Então ficou o quê? 26 dividido por 10, que dá 2,6.
Então, o que a gente acabou de descobrir, né? O resultado final não é o aumento. Para você fazer o aumento, você tem que sempre tirar uma unidade. Então, seria 26, né, 2,6 menos 1. A ideia de tirar uma unidade, aí isso aqui vai dar 1,6, que é a nossa resposta. A ideia de tirar uma unidade significa que você está tirando, pensando assim, antes eu tinha algo, eu aumentei 260%. Né? Esse resultado final aqui, 26 sobre 10, é a mesma coisa que 260%. Então, a quantidade final em relação à quantidade inicial é de 260%. Se eu tenho uma relação de 260%, significa que teve um aumento de o quê? De 160%, 1,6. Então é isso, ó. Esse 26 sobre 10 aqui, isso aqui é 260%. Então a quantidade final corresponde a 260% da quantidade inicial, porque eu fiz final dividido pelo inicial. Só que dizer que a quantidade final dividido pela quantidade inicial corresponde a 260%, é a mesma coisa que dizer que teve um aumento de 160%. Por isso que é 1,6. Então, eu gosto de fazer assim, só que para mim a interpretação já fica clara. Então, você tem que fazer dessa forma se ficar claro para você o que significa aquele 2,6. Aquele 2,6 significa uma correspondência de 260%, ou seja, um aumento de 160. É isso. Então, essa aqui foi a questão 44. Bora lá para mais uma questão. E a questão, essa foi a questão 43, perdão, agora a gente vai para a questão 44. A questão 44 é uma questão de geometria espacial. Ele fala assim, ó, a embalagem de certo produto alimentício em formato de cilindro circular será alterada para acomodar novo rótulo com informações nutricionais mais completas. Mantendo o mesmo volume da embalagem, a sua área lateral precisa ser aumentada. Porém, por restrições de custo do material utilizado, este aumento da área lateral não deve ultrapassar a 25%. Seja R1 e Hzinho o raio e a altura da embalagem original, e R1 e Hzão o raio e a altura da embalagem alterada. Nessas condições, o que a gente pode, né? Como que a gente pode relacionar? No fim das contas, ele está olhando aqui a relação entre o R1 sobre R1 e o Hzão sobre Hzinho. Então, a gente tem que fazer isso aparecer na nossa expressão. Pessoal, ele falou cilindro circular, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais claro, falar que ele é um cilindro circular reto, mas não vai mudar em termos, talvez mudaria na questão da área lateral, mas vamos supor aqui um cilindro circular reto. Não mudaria nada em termos de resposta final. Só mudaria as contas, né? O jeito que você atacava o exercício, porque nossa área lateral não seria necessariamente um retângulo, ela seria um paralelogramo, então a gente teria que adaptar esse problema. Mas tudo bem, vamos imaginar aqui que seja um cilindro circular reto para facilitar a nossa vida. Aí, nesse caso aqui, ele me deu, né, o meu R'inho como sendo esse cara. Então, esse aqui é o meu R'inho. E ele me deu aqui como sendo Hzinho. Ele falou que essa lata vai sofrer um aumento aqui na área lateral. Eu vou diminuir o tamanho dela, porque ele falou que tem que manter o volume, né? Se eu só aumentar ela em diâmetro, significa que manter a mesma altura, o volume vai alterar, né? Então, ela deu uma achatadinha aqui, podemos assim dizer. Aí eu vou obter um R'inho, né? Um R'ão aqui maior, e aqui o meu Hzão. O que acontece? Quando você abre um cilindro, você obtém como área lateral um retângulo. A área lateral de um cilindro, a sua figura geométrica, é exatamente um retângulo, onde a altura desse retângulo é a altura do cilindro e a base desse retângulo, pessoal, é o comprimento aqui, ó, porque você vai abrir essa parte, então comprimento, 2πr, 2 vezes π, vezes quem? Vezes o raio. Ok. Aí ele falou o seguinte, ó, a nova área, se a gente for ver então, vou fazer o mesmo esquema, né? A nova área, ela tem uma nova altura, que é o Hzão, e uma nova base, que é 2π, o R'ão. Ele falou que essa nova área, que é 2 vezes π vezes R'ão vezes Hzão, ela tem que ser menor ou igual a 25%, né? Um aumento de 25%. Aqui é importante, ó, teve um aumento. Antes é 100%. Se eu tenho um aumento de 25%, eu passo a ter 125%. Ou seja, 1,25%. Então, significa que a nova altura tem que ser menor a 1,25 do que era antes. Ou seja, de 2π R'H. É isso, a nova altura não, né? A nova área, me perdoa. Depois, o que eu posso fazer aqui? Ó? O 2π vai embora. Então, a gente vai ter R'ão vezes Hzão menor ou igual.
Pessoal, 1,25, isso daqui é 5 quartos. 5 quartos. Isso aqui de quem? De Rzinho vezes o Hzinho. Nossa ideia agora é verificar como que a gente pode relacionar. Perceba que em todos eles ele deu Rão sobre Rzinho. Então esse Rzinho aqui ele pode descer. Então a gente vai ficar assim, ó, Rão sobre Rzinho menor ou igual a 5 quartos de quem? De Hzinho sobre o Hzão. Eu tenho aqui Hzinho sobre Hzão. Vamos lá, o que acontece aqui? Eu, por exemplo, ele disse que a gente tem que ter o mesmo volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, a área da base antes era π vezes r ao quadrado vezes a sua altura, que é Hzinho. Tem que ser igual ao volume depois. A área da base antes era π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, é isso. O que vai acontecer? Esse cara aqui ó, pode mandar embora. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó, Hzinho sobre Hzão. Isso daqui é igual ao quê? A R1 ao quadrado sobre quem? Sobre R ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir e substituir aqui, ó. Então, R1 sobre R é menor ou igual a 5 quartos vezes Hzinho sobre Hzão. Só que Hzinho sobre Hzão é R1 ao quadrado dividido por quem? Dividido por R ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar, ó. Esse R cancela, esse R cancela. Então, a gente ficou com 1 menor ou igual a 5 quartos vezes quem? Vezes R1 sobre R. Aqui, pessoal, ó, esse 4 sobe, esse 5 desce. Então, a gente vai ficar com o quê? Com 4 quintos menor ou igual a quem? A R1 sobre R. Gente, essa daqui é a maneira que eu fiz aqui para manipular. Pode manipular de outras formas, mas a essência é exatamente desse jeito. Então, se a gente for olhar do outro lado, né? Então, é como se eu tivesse R1 sobre R maior ou igual a quem? A 4 quintos. E aí, fechou. A gente já tem aqui a primeira parte da resposta. E observe que aqui a gente já consegue, por exemplo, dizer que é a alternativa C. Como sendo, né? Ó, R1 é maior ou igual a 4 quintos. 4 quintos é 0,8. Se você for ver aqui, a gente tem um 0,75. Maior que 0,8 é maior que 0,75. Então, você até poderia pensar, Walter, não pode ser a alternativa A também? Por enquanto, até pode. Mas vamos lá. O que a gente pode fazer agora? Como eu sei que R1 sobre R, isso aqui é maior ou igual a 4 quintos, eu posso elevar ao quadrado dos dois lados. Então, a gente vai ficar com R1 ao quadrado dividido por R ao quadrado. Isso aqui vai ser maior ou igual a 16 sobre 25. Só que olha só que interessante. A gente já sabe aqui, ó, dessa informação que ele me deu, que R ao quadrado sobre R é Hzinho sobre Hzão. Então significa o quê? Que Hzinho sobre Hzão é maior ou igual a 16 sobre 25. Só que aí a gente não tem Hzinho sobre Hzão, a gente tem Hzão sobre Hzinho. Então, se eu inverter esse cara aqui, a gente vai ficar com o quê? Com Hzão sobre Hzinho. Aí a gente tem que inverter o sinal da desigualdade. Menor ou igual a 25 sobre 16. Por exemplo, 2 é menor que 3. Se eu falo do meio em relação a 1/3, inverteu. Por isso que se você inverte a fração, para números positivos, obviamente, né? Se eu tiver números positivos, comparando números positivos, 2 é menor que 3, meio é maior que 1/3. Então, nesse caso, a gente obtém essa última relação aqui como sendo a nossa resposta. Então, a questão aqui é um pouquinho mais demorada do que o habitual para essa prova aqui. Aí, a alternativa correta, pessoal, olha só, ela passa a ser aqui a alternativa C, como sendo a nossa resposta oficial. Inclusive, é a resposta do nosso gabarito, tá bom? Bem, depois da questão 44, vamos lá, tá acabando aqui comigo. Vamos para a questão 45, lembrando que é maratona, né? Maratona, a gente cansa na maratona. Você acha que os caras não cansam? A gente tem que cansar mesmo. Porque se não cansar, a gente não trabalha. Em um aparelho experimental, um feixe laser emitido no ponto P reflete internamente 3 vezes e chega ao ponto Q, percorrendo o trajeto PFQHQ. Na figura abaixo, considere o comprimento do segmento PB, de 6 centímetros. O lado AB é de 3 centímetros e o polígono ABPQ é um retângulo e os ângulos de incidência e reflexão são congruentes, como se indica em cada ponto de reflexão interna, como está na figura.
qual é a distância total percorrida pelo feixe luminoso no trajeto PFGHQ. Ou seja, o cara vai sair daqui, ele bate aqui, vem para cá e ele quer terminar aqui. Ele quer saber qual foi toda essa distância. Vamos lá, a ideia aqui, pessoal, é perceber que a gente está trabalhando com coisas todas congruentes, né? Por quê? Como ele falou que tudo aqui é 6, a gente pode deduzir aqui, ó, esse cara, esse daqui, pela forma como a figura está exposta, né? Ó, aqui é um retângulo, né? Então a gente pode concluir, por exemplo, aqui é o seguinte, aqui é um ângulo de 90 graus, ó. Então, aqui é um ângulo de 90 graus. Aí esse lado aqui, o exercício me deu 3. Aí o que mais a gente consegue tirar? Ó, eu sei que esse ângulo aqui é igual a esse. Então, olha só que interessante. Pelo caso, lado, ângulo e ângulo oposto, ó. Lado, ângulo e ângulo oposto. Ângulo oposto é quem vai alterar o lado que a gente começou. Pelo critério, né, pelos casos de congruência, esses dois triângulos aqui, o triângulo PHQ e o triângulo PFQ, eles são congruentes. Então, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Ok, então o que a gente pode concluir? Que essa medidinha aqui é igual a essa medidinha aqui embaixo. Vamos chamar essa medidinha de x. Aqui é x, aqui vai valer x. Ele falou, por exemplo, que todo, né, o b até p vale 6. Então, esse carinha aqui é 6 menos x. Aí eu posso utilizar o mesmo argumento. Aqui vai ser 6 menos x. Esse ângulo aqui, ele me deu que é igual a esse. Aí a gente tem que esse ângulo aqui, ele tem que é esse. Então, esses dois triângulos, eles são congruentes pelo mesmo critério de congruência lado, ângulo, ângulo oposto. Então, significa que essa medida aqui, ela vai ser igual a essa. Gente, se você consegue acreditar na figura e deduzir isso de uma maneira mais rápida, maravilha. Eu deduzi isso aqui de uma maneira mais rápida. Aqui eu estou tentando justificar para você porque que tudo funciona, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, é 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2. E aqui também é 3 sobre 2. E a metade ali, aqui é congruente, então esse carinha é igual àquele. Então, ele está justamente o ponto G aqui, está bem no ponto médio. Bom, então o que a gente pode fazer, por exemplo? Eu posso utilizar a semelhança de triângulo desse com o grandão aqui. Posso utilizar a semelhança. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Base aqui, ó, essa base 6 menos x. 6 menos x está para x. Está para x. Então, base 6 menos x está para x. Assim como essa altura, que é 3 sobre 2. 3 sobre 2 está para essa altura aqui, que é 3. Bom, perceba que 3 sobre 2 e 3 sobre 2 é a metade. Então, isso daqui dá meio, né? Então, isso daqui dá meio. Então, o que que significa aqui? Ó? Se eu multiplicar em cruz, então a gente vai ficar 6 menos x vezes 2. Então, 6 menos x vezes 2 igual a x. 2 vezes 6 vai ficar 12. 2 vezes menos x vai ficar menos 2x. Isso aqui é igual a x. Então, significa que 12 é igual a 3x, passando 2x para lá. Então, 12 dividido por 3 é igual a x. Então, significa que x é 4. X é igual a 4. Então, essa medidinha aqui vale 4. Olha que maravilha, né? Vou até pegar aqui uma outra cor. O que aconteceu? Essa medidinha aqui, ó, deixa eu pegar um roxo. Essa medida aqui a gente acabou de concluir que é 4. Essa medida eu sei que é 3. Então, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo que eu estou destacando aqui, ele é um triângulo pitagórico. Ele é o triângulo 3, 4 e hipotenusa é 5. Então, esse cara aqui é 5. Então, eu já sei que esse trajeto é de 5. Esse trajeto aqui vai ser de 5. Então, a gente já tem aqui 5 mais 5, 10. Aí, o que vai acontecer? Essa medidinha aqui, pessoal, 6 menos 4, isso aqui vai dar 2. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso aplicar um Pitágoras para encontrar o GH. Então, a gente vai ficar com GH ao quadrado. Isso aqui é igual a 2 ao quadrado, mais 3 sobre 2 ao quadrado. Então, GH ao quadrado é igual a 4 mais 9 quartos. Ó, 9 vezes 4, pessoal, isso daqui dá 16. Aí 16 mais 9 vai dar 25. Então, isso aqui é 25 sobre quem? Sobre 4. Então fica que GH é a raiz quadrada de 25 quartos. E a raiz quadrada de 25 quartos é 5 sobre 2. Ou, se você preferir, 2,5. 2,5. Portanto, finalmente, a distância aqui que o cara percorreu, a distância, ela vai ser igual a quanto? 5 na ida
Depois a gente tem esse 2,5 aqui, ó. Essa medidinha aqui, que é 2,5. Depois a gente tem 2,5 de novo. Depois o 5 da volta. Então a gente vai ter 10. 2,5 mais 2,5 vai dar 5. Então 10 mais 5 dá um total de 15. Fechando o rolê. Essa aqui, a nossa resposta correta é a alternativa B. Então a questão aqui bastante clássica, né? Clássica porque 2013, quem está estudando agora já deve ter visto essa questão aí em diversos materiais. Então, fechando aqui. Vamos lá para mais uma questão, que é a questão 46, uma questão de polinômios. Nossa antepenúltima questão aqui. A questão é essa aqui para a gente ir encerrando o nosso conteúdo. Ele falou o seguinte, ó. Sejam R, S e T as raízes daquele polinômio, ok, em que A e B são constantes reais não nulas, diferentes de zero. Se S ao quadrado é igual a R vezes T, então quanto que vale a soma de R mais T? A ideia desse exercício é a gente utilizar as relações de Girard, onde a gente tem o seguinte, como aqui é um polinômio de grau 3, eu vou escrever aqui, ó. A gente tem assim a seguinte equação, ax ao cubo mais bx quadrado mais um cx mais d igual a zero. A gente sabe que a soma das três raízes, vou até chamar já de S mais R mais T, a soma das três raízes é menos b sobre A. Menos b sobre A. Aí, o produto das três raízes, ou seja, S vezes R vezes T, isso daqui, pessoal, é menos d sobre A. Menos d sobre A. Então, usei aqui as duas principais relações, que é a da soma e do produto. Tem a relação aqui do meio, só que a gente não precisa dela. O que a gente vai fazer? A gente vai adaptar isso daqui para o nosso exercício. Então, S mais R mais T é igual a menos B sobre A. Quem ocupa a posição do B? É o Azinho aqui, então vai ficar menos Azinho. Quem é o Azão? O Azão é 1, que é o coeficiente aqui de maior grau. Esse cara aqui é 1. Então, dividido por 1 vai ficar só menos Azinho. O produto, pessoal, é S vezes R vezes T. Isso aqui é menos D sobre A. Só que o D é tudo isso aqui, então vai ficar menos quem? B sobre A ao cubo. B sobre A ao cubo. Ok. Aí o que a gente pode fazer? Eu sei que esse cara não tem o que fazer. Olha só, esse aqui é S. Só que ele falou pra gente que R vezes T vale S ao quadrado. Opa, então eu posso trocar isso daqui por S ao quadrado. S ao quadrado igual a menos B sobre A elevado à terceira. Ó, S vezes S ao quadrado, isso aqui dá S ao cubo. Então, S ao cubo é igual a menos quem? B sobre A elevado à terceira. Operação inversa da potência é a raiz. Então, significa que S vai ser o quê? A raiz cúbica de menos quem? Beta, deixar o menos um pouquinho mais para cá, menos quem? B sobre A elevado à terceira. Pessoal, raiz cúbica não tem problema com sinal negativo. Raiz cúbica de um número positivo é positivo. Raiz cúbica de um número negativo é negativo. Significa, esse cara aqui, esse sinal de menos, ele pode cair fora. E o 3 cancela. Então, isso aqui vai ficar menos quem? B sobre A. Olha que maravilha. Então, o meu S é menos B sobre A. Aí, acabou, né? Por quê? O que acontece? Vem comigo aqui, ó. Se você for olhar essa expressão, você tem S, só que o S é menos B sobre A. Mais R mais T igual a quem? A menos A. E eu quero justamente, pessoal, R mais T. Então, R mais T é B sobre A menos A. O que eu fiz? Passei esse cara para lá. Então, R mais T é B sobre A menos A. Isso corresponde à alternativa correta como sendo a alternativa D. Então, uma questão bem interessante aqui para a gente é sobre polinômios e as relações de Girard. Depois aqui nós temos a questão 47. Questão essa que ele fala o seguinte, ó. O segmento AB é o diâmetro de um semicírculo. E a sua base, né, ao mesmo tempo, a base de um triângulo isósceles ABC, conforme a figura abaixo. Ok, então nós temos tudo isso aqui. Triângulo isósceles, então esse carinha é igual a esse daqui. Ele falou pra gente, denotando as áreas das regiões semicircular e triangular, respectivamente, por S de φ aqui, ó. Então, eu tenho S, essa daqui é a área da região circular e essa daqui é a área da região triangular. Maravilha. Aí ele fala assim pra gente, né? Podemos afirmar que a razão Sφ dividido por Tφ, quando φ ele é π sobre 2 radianos, é de quanto? Se eu errei o nome da letra aqui, vocês me perdoam, mas na minha cabeça aqui é φ, eu não pesquisei ela antes,
Mas, se não me falha a memória, ela é esse nomezinho que eu acabei de comentar para vocês. Pessoal, então ele quer a razão entre essa área, que é a área aqui vamos dizer assim, da nossa bola de sorvete, dividido pela minha casquinha. Obviamente não é uma figura tridimensional, só hipoteticamente para a gente distinguir melhor. Ó, ele falou que esse ângulo aqui é um ângulo de π sobre 2. Π sobre 2, pessoal, isso aqui é 90 graus. Então, no fim das contas, claro que o desenho ele não está te induzindo a isso, mas a ideia é você pensar, ó, se você tem um triângulo retângulo, e ali é 90 graus, esse triângulo retângulo aqui é 90, se eu chamar essa medida aqui de x, essa aqui também vai ser x, é como se você tivesse um triângulo retângulo isósceles, e se você fechasse aqui só para deixar bonito, ó, esse cara aqui, que é o meu AB, é exatamente a diagonal de um quadrado. Então, isso daqui é x raiz de 2. X raiz de 2. Então, essa medida aqui, ela vale x raiz de 2. Então, pensando que aqui mais ou menos, né? Esse aqui é o centro. Então, essa medida aqui vale quanto? Vale x raiz de 2 sobre 2. Bom, então o que vai acontecer? Vamos calcular essa área φ aqui. Como ela é a área de um semicírculo, é a área do círculo dividido por 2. Como que é a área do círculo? Π vezes o r ao quadrado, dividido por quem? Dividido por 2. Eu vou colocar o dividido por 2 aqui fora, então vai ficar meio vezes π vezes o r ao quadrado. Só que o r é isso aqui, x raiz de 2 sobre 2. Aí eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Então isso aqui vai ficar meio de π. Aí aqui o x ao quadrado fica x quadrado. Raiz de 2 ao quadrado fica 2. E o 2 ao quadrado fica 4. Então aqui vai ficar 4. O que eu posso fazer? Cancelar esse 2 aqui. Então vai ficar essa expressão aqui pra gente. É x quadrado vezes π. X ao quadrado vezes π. Dividido por quanto? Dividido por 4. Ok, maravilha. Essa é a nossa área. Agora eu quero calcular a área do triângulo. A área do triângulo, essa é rapidinha, né, de calcular. Então, a área do triângulo, por quê? Um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Como forma ângulo de 90 graus, isso aqui é x vezes x, ou seja, x vezes x dividido por 2. X quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. O que o exercício pede pra gente? Ele pede pra gente determinar essa razão, ou seja, dividir a área do setor circular ali, né, do semicírculo, que vai ser x ao quadrado vezes π sobre 4, dividido pela área do triângulo, x quadrado sobre 2. X quadrado sobre 2. Posso mandar o x quadrado embora, posso mandar o 4 embora, vai sobrar um 2zinho. Então, o que sobrou para mim aqui? π sobre 2. Fechou. Então, a área, a razão entre a área ali do semicírculo e a área do triângulo é π sobre 2. Isso corresponde à alternativa correta como sendo a alternativa A. Tá bom? Então, bem legal aqui a questãozinha para a gente ir finalizando. Bora lá para a nossa última questão. Questão essa que trabalhou aqui para a gente números complexos. Se você quiser ir pelo caminho, a gente tem aqui também um exercício de progressão geométrica, porque ele fala o seguinte, ó, chamamos de unidade imaginária e denotamos por i um número complexo que tem a característica de que i ao quadrado é menos 1. Ele pergunta qual é o valor dessa soma. Ó, um jeito interessante de fazer, quando eu fiz pela primeira vez, eu não usei números potência, no caso, progressão geométrica. O que eu fiz? Eu sei que o i ele tem uma certa característica. Por exemplo, i elevado a 1, isso aqui é igual a i. I elevado ao quadrado, de acordo com o que ele falou, é menos 1. I elevado ao cubo, isso aqui vai ficar o quê? I quadrado vezes i, que vai dar menos 1 vezes i, que é menos i. E se eu pego i elevado à quarta, i elevado à quarta é i quadrado vezes i quadrado, que vai dar 1. E aí aqui vai começar a se repetir. Se eu for pegar, por exemplo, i à quinta, vai voltar a ser i assim sucessivamente. Por que é interessante? Se eu faço essa soma, pessoal, adivinha? Essa soma dá exatamente zero. Significa que se eu somar esses 4 termos, sempre vai zerar. Isso aqui a gente pode pensar o seguinte, ó, i elevado a zero, então a gente tem aqui, ó, i elevado a zero mais i elevado a 1 mais i elevado a 2 mais i elevado a 3 mais i elevado a 4 mais i elevado a 5. Aí eu vou passar pelo i elevado a 2009, eu vou passar pelo i elevado a 2010 mais
i elevado a 2011, mais quem? I elevado a 2012. Você vai entender por que eu escrevi dessa forma, mais i elevado a 2013. Por que eu fiz desse jeito? Eu sei que a cada 4 termos aqui, ó, isso vai dar 0. Esse resultado aqui é igual a 0. Aí a grande questão, se você for perceber, ó, do 1 até o 2013, todas essas parcelinhas de 4 em 4 dá 0. O último bloquinho de 4 em 4 é exatamente esse aqui, ó. Esse é o último bloquinho de 4 em 4. Por que eu tenho certeza disso? Porque 2012 ele é um número divisível por 4. Se você pegar lá 2012, você consegue dividir ele por 4. Basta a gente olhar para os dois últimos dígitos. Só lembrando, hein? Aqui a gente trabalha com não só a resolução, a gente tenta explicar o máximo aí de conteúdo envolvido. Então aqui nesse caso a gente tem aqui o 12 como sendo um número que dá para dividir por 4, critério de divisibilidade. Então o número 4 é dividido por 2012. Mas, claro, se você fazer aqui, né, 2000 dividido por 4 dá 500, vai dar 503. Então isso aqui é 503 e o resto é 0. Então é divisível. Então o que significa? Cada bloquinho desse dá 0. Então tudo isso daqui, pessoal, tudo isso aqui vai ser igual a 0. Porque vai zerar os 4 primeiros, vai zerar os 4 próximos. Os últimos são exatamente aqueles caras. Então, o que vai sobrar para mim? I elevado a 0, que é 1, mais o I elevado a 2013. Só que o que vai acontecer? Se você pegar o 2013 e dividir por 4, vai dar resto exatamente 1, porque o de 2012 isso aqui fica 503. Aí 503 vezes 4 dá 2012, para 2013 sobra 1. Temos as potências de i, que diz que o i elevado a 2013 é a mesma coisa que o i elevado ao resto, só que o resto deu 1. Então, isso daqui ficaria 1 mais i elevado a 1, que é exatamente 1 mais i. 1 mais i, fechou. Essa é a resposta. Alternativa correta como sendo a alternativa D. Eu fiz desse jeito, obviamente, se você está com isso na cabeça, você faz a resolução mais rápida, porque você vai direto ao ponto. Aqui eu tentei explicar, então você pode falar, nossa, quanta coisa, demorou para fazer. Um outro jeito de realizar essa soma é pensar o seguinte: o primeiro termo, i elevado a 0, é 1. Aí o segundo termo é i, aí o próximo termo é i quadrado, aí você está indo até o último termo, que é o i elevado a 2013. Observe que, nesse caso, pessoal, a gente tem 2014 termos. 2014 termos. Por quê? Porque começa no 0. De 0 até 2013, temos 2014 números. Então, o que vai acontecer? Eu posso olhar isso aqui como sendo, pessoal, a soma de todos esses termos. A soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é o A1 vezes Q elevado a n menos 1, dividido por quem? Dividido por Q menos 1. Onde Q é a razão e A1 é o primeiro termo. Então, quem é o primeiro termo? É 1. Quem é a razão? Observe que de um termo para o outro está indo de i em i. Então, a gente teria i elevado a 2014. Aí, menos 1, dividido pela razão, que é o i, menos 1. Então, aqui a gente vai ficar o seguinte: esse 1 aqui fora não afeta em nada. Não adianta, você ter que calcular uma potência de qualquer forma. Só que 2014 dividido por 4, por que você está dividindo por 4? Porque se repete em 4 e 4 as potências de i. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Isso aqui vai sobrar 2. Ou seja, i elevado a 2014 dá o mesmo resultado que i ao quadrado. I ao quadrado dá menos 1. Então, o que sobra para mim aqui? Menos 1 com menos 1 vai ficar menos 2. Dividido por quem? I menos 1. Então, o que a gente faz para melhorar isso aqui? A gente multiplica em cima e embaixo por quem? Pelo conjugado, né? Então, a gente pode multiplicar em cima e embaixo. Vou até fazer o seguinte, ó, vou inverter esses dois caras, então ficaria 2 dividido por 1 menos i. O que eu fiz? Se eu inverto em cima, trocar o sinal, eu inverto aqui embaixo. Então, é como se eu tivesse multiplicado por menos 1. E aí, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por quem? Por 1 mais i. 1 mais i. Se você acha desse jeito mais fácil, manda bala. Então, a gente vai ter 2 vezes 1 mais i, dividido por quem? Aqui, pessoal, ó, 1 menos i vezes 1 mais i. Então, ó, 1 menos i vezes 1 mais i. Isso aqui vai dar exatamente 2. Por quê? Porque ó, 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes i vai dar i. Menos 1 vezes i vai ficar menos i. E menos i vezes i fica menos i quadrado. Só que quadrado é menos 1, então menos com menos fica mais.
O mais i com menos i vai embora, ou seja, essa parcela aqui, ó, vai embora, então vai sobrar 2. Aqui é dividido por 2. Joga embora o 2, vai sobrar exatamente 1 mais i, como sendo aqui a nossa resposta final. É isso, eu gosto de fazer muito mais utilizando o padrão, ou seja, percebi que, nesse caso, né, a soma, ela zera a cada 4 termos. Eu escolhi começar do 1 porque fica mais fácil a gente saber o bloquinho, né? Porque, ó, 1, 2, 3, 4, primeiro bloco. 5, 6, 7, 8, segundo bloco. Aí depois, 9, 10, 11, 12, próximo bloco. Então, só, ó, 12, ó, já percebe que o 12 é o cara que termina. Então, a cada 4 números eu tenho um bloquinho. Esse bloquinho dá 0. Então, tudo isso aqui vai embora. Só sobra o primeiro termo e o último termo. Ou seja, 1 mais i elevado a 2013, que é o i. Então, por isso que ficou 1 mais i de uma maneira muito mais eficiente e menos coisas para a gente decorar. Pessoal, é isso, hein? Finalizamos aqui 12 questões. Eu espero que você tenha acompanhado comigo até agora. Deixa aí o comentário, Walter, eu sobrevivi. Fiquei no final contigo. Muito obrigado pela sua presença. Se inscreva no canal, ative as notificações se você não se inscreveu. Um super abraço e a gente vai se encontrar sempre na próxima resolução. Tchau!